Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus, seja muito bem-vindo, você que já é um atraído, você que está fazendo com a gente essa experiência, seja muito bem-vindo, você que está vivendo com a gente esse tempo da graça de Deus, você que está caminhando com a gente. Hoje é domingo, 30º domingo do tempo comum. Faltam só 4, falta um mesinho para acabar esse ciclo, né, do ano C, para a gente voltar pro ano A e chegar no advento, na preparação para a vinda do Senhor. Então, nesse período, toda a liturgia, já preparando nas últimas semanas do tempo comum, toda a liturgia ela vai ser sempre um pouco mais escatológica. O que significa isso? Ela já vai começar a preparar o nosso coração para a vinda do Senhor. Então, vai começar a falar de como, então a gente vai ver a liturgia de como se preparar para a vinda do Senhor. E aí, nesses tempos, a gente vai percebendo que essa preparação para a vinda do Senhor, ela tem alguns sinais. Por exemplo, semana passada, as leituras falavam e trazia a viúva, né? Hoje, a primeira leitura, ela traz o pobre e também comenta da viúva e do órfão, porque são os chamados pobres de Israel. Os mais pobres eram as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, que eram as categorias, entre aspas, excluídas. As minorias, como hoje costuma se falar, as minorias daquela época eram essas pessoas. E hoje a liturgia vai falar bastante dessa pobreza, do ser pobre. E aí é uma liturgia, para mim, assim, muito difícil de pregar, né? Porque pregar sobre ser pobre não é pregar sobre não ter nada, não é pregar sobre não ter bens, mas pregar sobre ser pobre é pregar sobre saber abrir as mãos, saber abrir mão da própria vontade, saber abrir mão de coisas que se quer, que se deseja. Obviamente, ser pobre não significa abrir mão de pecado. Por quê? Porque pecado é obrigação nossa. Mas ser pobre é aprender a abrir mão de coisas que são lícitas e que são muito caras pra gente. Por exemplo, abrir mão de pessoas que a gente ama, abrir mão de pessoas que são importantes para nós, abrir mão de lugares e oportunidades. Eu conheço pessoas na caminhada que, em nome da pobreza, em nome dessa pobreza que leva, porque essa pobreza ela vai estar sempre muito associada com amar a Deus acima das coisas. Então, em nome dessa pobreza de amar a Deus acima das coisas, de amar a Deus acima de pessoas, eu conheço pessoas que já abandonaram empregos, que já deixaram oportunidades muito boas na vida por conta da vivência do Evangelho e do segmento de Jesus. Então, assim, eu posso dizer também por mim mesmo, eu trabalhava e tinha um emprego bom, estava fazendo mestrado, que ia me abrir portas. Eu lembro que no dia da defesa do... Minha mãe deve lembrar disso. Minha mãe e minha Dinda, a tia Penha. No dia da minha defesa do mestrado, minha mãe e minha madrinha foram e depois fizeram um negócio lá no laboratório. E aí a orientadora perguntou à minha mãe se minha mãe não queria me convencer a não abandonar, porque eu ia abandonar o projeto, porque a tendência era ir ao doutorado. E eu ia abandonar o projeto para ir para o seminário. Na verdade, já estava no seminário. E aí a minha orientadora, a minha suborientadora, vice-orientadora, sei lá. Sei lá como é que se fala agora. Mas ela falou para minha mãe, você não tem que convencer ele a continuar, ele tinha que continuar e tudo, fazer o doutorado. Então assim, já estava se abrindo uma porta de doutorado que depois provavelmente abrir outras portas de trabalho e para ter emprego e trabalhar. Mas eu preferi deixar tudo isso. E isso é um pouco do que é viver a pobreza. E depois, ao longo do ministério, né, você renuncia
um povo que você ama numa paróquia, renuncia um povo que você ama em outra, renuncia seu país, sua cultura, sua língua. Isso é viver a pobreza. A pobreza quer deixar coisas lícitas e importantes por amor a Jesus em primeiro lugar. E esse é o caminho que o Senhor vai pedindo a cada um de nós. Porque se nós não somos capazes de abrir mão, isso é muito importante, muito difícil, é muito difícil. Se nós não somos capazes de abrir mão daquilo que é lícito por amor a Jesus hoje na vida, como que a gente vai querer ficar a eternidade com Ele? Como que a gente vai querer, chegar no céu? Se a gente não está sendo capaz de fazer os sacrifícios que são necessários para estar com Jesus hoje, de deixar e abrir mão de coisas lícitas, de coisas importantes e boas. E eu não estou falando de pecados, coisas importantes e boas hoje. São Paulo vai falar sobre isso no Evangelho, que nas perseguições, na pregação, no anúncio do Evangelho, na segunda leitura, desculpa. São Paulo vai falar isso na segunda leitura. Que nas perseguições, nas situações ali, ele precisou ser fiel e ficou sozinho. Então, ou seja, ele perdeu pessoas. São Paulo está sozinho, mas ele vai dizer: o Senhor esteve ao meu lado, me dando forças para que a mensagem fosse proclamada. Então, ele viveu a pobreza de acolher, perder pessoas, amizades, em nome do anúncio do Evangelho, por amor a Jesus. Isso é ser pobre, é abrir mão, é perder, é deixar por amor a Jesus. E quando eu faço esse movimento, isso também se chama e se traduz como fidelidade a Deus. E quando eu sou fiel, Deus também responde e é fiel a mim. Então, quando eu sou fiel a Deus, Ele também é fiel a mim. Fiel a mim como? Ele é fiel permanecendo ao meu lado e escutando, porque a primeira leitura vai dizer que Ele escuta e intervém nas necessidades dos justos e que são fiéis. E o Salmo vai dizer: o pobre invocou ao Senhor e Ele escutou. Claro que essa escuta não vai ser na hora e no momento que eu quero. Ah, o Senhor não me escuta. Não, Ele já escutou e está realizando. Mas muitas vezes, nesse caminho da realização de Deus, antes dele realizar talvez a obra concreta e exterior, Ele muitas vezes quer fazer uma obra dentro de nós. Então, às vezes, esse silêncio e essa espera de Deus, em Deus, está gerando e formando coisas dentro de nós. Quando nós vamos esperando em Deus e confiando nele, Ele vai gerando coisas em nós. Ele vai realizando primeiro uma obra em nós, para depois isso frutificar no exterior e naquilo que a gente está precisando e necessitando. O Evangelho, ele vai falar também de um tipo de pobreza que eu acho bem interessante, porque ele vai falar sobre esse fariseu e o publicano, né? E aí, a gente tem o exemplo de dois homens que vão à presença do Senhor para abrir o seu coração. Só que o fariseu, quando ele chega, ele abre o seu coração de uma forma acusadora ou de juiz. Eu sou muito bom e eu não sou como aquele. Eu sou melhor do que ele. Eu faço. Isso não é se reconhecer como pobre, porque na verdade ele não reconheceu nada dele. Ele só se exaltou e apontou o defeito do outro. Muitas vezes a gente faz isso na confissão, porque a confissão também é uma pobreza. É você reconhecer sua miséria e reconhecer seu nada diante de Deus. Então aqui também um exemplo de aprender a se confessar. Se confessar é reconhecer que você é pobre, é reconhecer que você é miserável, é reconhecer que você precisa da misericórdia de Deus, é reconhecer que sozinho você não pode. Isso é confissão. E a confissão não é falar do pecado do outro. A confissão não é botar a culpa do que você fez no outro. A confissão é reconhecer o que é seu. Como o publicano fez, né? Que ele abaixa a cabeça e ele vai dizer: Senhor, eu não sou digno de olhar, mas eu sou um pecador. Então ele fez a verdadeira confissão, onde ele se reconhece pecador, ele
se humilha, não levantando a cabeça. Então esse é o caminho que precisa ser feito na confissão. Quando você for se confessar, você não tem que justificar o seu pecado. Você tem que acusar-se do seu pecado, reconhecê-lo diante de Deus e pedir a Deus a graça para mudar, para fazer uma boa e uma verdadeira confissão. E eu queria trazer, antes de terminar, para terminar essa homilia, o exemplo de uma mulher pobre, como a Virgem Maria, que ela colocou em risco perder a dignidade, perder a vida, perder José. Ela não mediu nada do que ela tinha. Ela estava, como eu dizia no início, com as mãos totalmente abertas, porque ela não estava querendo, mas se eu tiver um filho, José não vai entender, minha família não vai entender. Ela não mediu esforços. Ela simplesmente abriu a mão e fez o que tinha que fazer. Eis aqui a sua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então também, para a gente, é importante essa dimensão da pobreza, do serviço também, de abrir mão de mim, das minhas coisas, para estar a serviço do Senhor. A generosidade de coração, que sempre se coloca a serviço para o Senhor. Então vamos pedir ao Senhor essa graça da pobreza, de viver a pobreza, né? Nós te pedimos, Senhor, que possa dar a cada um de nós esse coração pobre, esse coração que não quer reter nada para si, esse coração que é generoso e que renuncia a tudo que precisa ser renunciado e abre mão do que precisa se abrir para ter a Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, perder oportunidades, perder pessoas, perder coisas, perder ida a lugares para ter a Ti. Nós queremos, Senhor, tudo perder para ganhar o céu. Nós queremos tudo perder para ganhar o Teu olhar. Nós queremos tudo perder para ganhar a Tua presença. Senhor, nós sabemos o quão difícil é abrir mão. Nós sabemos o quão difícil é renunciar e deixar para trás. Mas nós queremos, Senhor, eu quero, Senhor, abrir mão de tudo aquilo que é necessário pela Tua presença. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que é importante para mim, Senhor. Coisas que são caras ao meu coração, coisas que me custam tanto, mas eu quero abrir mão, Senhor. Como vai dizer uma canção que eu gosto tanto, é que muitas vezes as folhas verdes também precisam ser arrancadas para que possa nascer um broto novo da Tua presença, da santidade junto de Ti. Às vezes existem folhas que estão verdes, mas que não são úteis, porque não dão brotos, porque não geram vida. Então, Senhor, arranca de nós as folhas que estão verdes, mesmo com dor, Senhor, mesmo com toda a dor que isso possa trazer. Eu te deixo, Senhor, e te peço, tira de nós, Senhor, realiza a poda que é necessária, Senhor, a poda, a limpeza para que cresçamos e possamos produzir frutos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser melhor do que temos sido todo esse tempo. Ajuda-nos, Senhor, a perder por amor, Senhor. Enche o nosso coração de desejo de amar, porque tem faltado amor, Senhor, nas nossas atitudes, tem faltado amor nas nossas escolhas, tem faltado amor nas eleições que estamos fazendo. Mas te pedimos, Senhor, ajuda-nos a escolher por Ti, ajuda-nos a escolher a Ti, Senhor, e que possamos tudo perder para ganhar o prêmio eterno, que possamos tudo deixar, tudo abrir mão, tudo perder para ter a Ti, Senhor. Eu quero perder, Senhor, para ter a Ti. Fica ao meu lado, Senhor, como ficaste ao lado de Paulo. Intervém nas minhas dores, Senhor. Escuta a minha oração, meu clamor, escuta o meu choro de tantas noites e de tantos momentos. Escuta a minha oração, Senhor, e me ajuda a perder para ganhar em Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, um santo domingo para todos, fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.